uma obra imponente, em seus últimos detalhes de construção. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Julian Vega, sou corretor de imóveis em Lagoa Santa e o assunto de hoje é especial. É um assunto que eu vou trazer a vocês na oportunidade de compra de uma casa em fase final de construção. Uma casa repleta de detalhes, com altíssimo padrão de acabamento e, seja você família ou até mesmo investidor, eu vou mostrar cada detalhe ao longo do vídeo para vocês realmente verem a oportunidade de compra na qual ela se encontra. Então vamos lá. Então, como vocês já me conhecem, vocês sabem o apreço que eu tenho por todos esses elementos contemporâneos da arquitetura moderna. E hoje eu, de forma extremamente confortável, vou apresentar para vocês um projeto arquitetônico autêntico, seja pela fachada da casa, seja pela contrafachada, no qual a gente consegue observar a integração de todo o espaço gourmet que a casa oferece e fazer leves apontamentos para vocês de imediato, antes mesmo da gente começar a navegar internamente pela casa, os elementos de construção e os acabamentos associados à casa como um todo. Bom, então vamos lá. Primeiramente, um ponto que torna a casa extremamente elegante é a volumetria horizontalizada que a casa foi paginada. Ou seja, quando a gente pega uma fachada distribuída de forma horizontal, potencializando as linhas retas da casa, torna a casa uma casa leve, uma casa que, inclusive, ela trabalha com um aspecto praticamente que ela está flutuando. Bom, se vocês observarem, futuramente a gente vai enxergar, faceando a laje, elementos de tijolos. Por isso que essa casa ela recebe o nome de casa brick, fazendo alusão a essa composição estética dos tijolos que vão ser paginados, faceando essa protuberância que a gente tem aqui fora a fora. Então, se a gente já der um passo à frente na nossa imaginação, trazendo o apoio, inclusive de imagens do projeto que eu vou apontar aí para vocês, a gente já enxerga uma mescla elegantíssima, nobre e autêntica de concreto, tijolo, vidro, reforçando essa assinatura minimalista e até mesmo mais brutalista que a casa pode trazer. Bom, na sequência a gente precisa imaginar que aqui a gente tem um painel no qual vai ser a entrada da casa e essa entrada já conecta a gente ao espaço em que é sala de TV, sala de estar. Toda essa segmentação ela vai ser apoiada visualmente para vocês ao longo do vídeo com imagens 3D, no qual eu vou apontar essas referências de sugestões do design de interiores que a casa ela recebe. Antes de entrar a casa, eu vou convidar vocês a conhecer a garagem. Hoje a gente tem um convidado especial, um canarinho da terra que veio para o nosso vídeo. Isso é Lagoa Santa. Bom, garagem projetada para 2 carros, generosos, confortáveis, modelo SUV, no qual você pode fazer abertura de portas. A gente tem aqui um elemento identicamente paginado à fachada da casa. A composição daqueles tijolos à vista vai ser apresentada aqui também. Ou seja, a gente vai gerar essa obstrução visual, no qual faz parte da composição estética de uma garagem, inclusive, muito elegante. Acesso da garagem à casa por essa porta e também acesso
da garagem há um pavimento inferior, ainda que não edificado. A gente vai conseguir ver isso melhor numa imagem de drone. A gente tem esse acesso a essa plataforma inferior. Vou convidar vocês para que a gente entre pela porta de entrada da casa, ainda que não esteja colocada, mas para a gente poder fazer as boas-vindas e, quem sabe, vocês simularem a entrada à casa de vocês. Então a casa, ela recebe a porta de entrada nesta posição e a gente adentrando, na verdade, é uma composição seja de marcenaria, seja de elementos de ACM. Isso eu já vou abrir um ponto de raciocínio extremamente importante. Todas as vezes que eu trago uma família ou até mesmo um investidor para fazer a compra de um imóvel em fase final de obra, existe um forte ponto que é a capacidade de edição de alguns elementos ainda em fase final de colocação. Então, trazendo o exemplo exato para esta casa, para este imóvel. Os materiais desse painel ainda não foram comprados. Ou seja, essa porta de entrada, se para você tem mais conforto com o ACM, que é um material com uma pegada mais moderna, com uma pegada esteticamente mais brilhante, você pode usar o ACM aqui. Então isso é possível fazer a negociação com o construtor de fazer a compra desse painel aqui em ACM. Agora, caso você já seja de uma linha no qual você fique mais à vontade com a madeira, com o painel ripado, com a madeira de demolição, a gente pode fazer essa contratação desta porta, dessa entrada ser em madeira. Vamos lá. Então, vamos enxergar esse ambiente como um ambiente fluido. No entanto, pelo próprio projeto de design de interiores, vocês podem ver que são ambientes que foram calculadamente segmentados e, inclusive, potencializando a circulação, favorecendo a segmentação estética para que a gente possa, então, enxergar esse único pavimento, esse suposto único ambiente, em 3 ambientes. Por quê? Dessa posição, confortavelmente, eu apresento vocês à direita a preparação para uma sala de TV, no qual a marcenaria se compõe à escada. Essa escada te leva ao segundo pavimento, no qual estão 3 suítes. Nesta exata posição, eu me encontro na sala de jantar, integrada à esquerda, onde a gente tem a cozinha. Então o projeto, ele traz a concepção inicial de uma cozinha com todos os seus móveis planejados na minha parte das minhas costas. Aqui a gente enxerga uma ilha, a gente enxerga da parte saindo do teto a coifa, fazendo a integração e a composição do ambiente de cozinha. Bom, um dos pontos que ele diz sobre a natureza, sobre o quilate, sobre a qualificação da obra, são elementos construtivos da casa. Por exemplo, quando um construtor opta, dentro do seu projeto arquitetônico, dentro do seu projeto de engenharia, fazer uma laje como esta laje é chamada de laje nervurada. É uma laje em que o custo de investimento, ele na maioria das vezes é superior à laje tradicional. No entanto, existe uma grande vantagem dentro do projeto, uma vez que é usada, porque esta laje ela permite que não apareçam pilares de sustentação ao longo de um grande vão. Então, esse elemento construtivo, além de trazer uma leveza para o ambiente, que a gente tem aqui um vão único, sem obstruções, ele também remete à qualidade, à qualificação dos elementos de obra, dos elementos construtivos, no qual a casa traz em seu próprio DNA. Bom, vamos lá. À direita, a gente já se conecta para esta parte onde a gente tem um lavabo, um banheiro.
Esse banheiro, ele serve de apoio ao espaço gourmet, ok? Aqui a gente tem nessa anteposição ao banheiro um espaço para o lavabo, um espaço inclusive para uma chegada de marcenaria para compor o ambiente e integrar também essa parte do que é salas, cozinha e essa conexão independente que esse ambiente gera, dando a volta para o espaço gourmet, que em breve a gente já chega até lá. Eu queria apontar aqui, pedir para o Guilherme fazer a filmagem de lá para cá, ainda que a gente tenha que vencer a iluminação, o sol da manhã aqui. Seguinte, aqui a gente está na nossa sala de estar. Um ponto fortíssimo que a casa tem é porque essa casa se encontra em uma das partes altas do condomínio Grand Royale. E aqui a gente tem a vantagem, a gente tem o privilégio, a gente goza do benefício de ter uma vista definitiva. Então, exatamente nesta posição, nesta transição, a gente está numa sala de TV em que confortavelmente, esteticamente falando, a gente tem esse privilégio daqui, de vista. Bom, ainda que esta concepção de construção ela traga benefícios bem específicos, esta casa, nesse formato, num contexto de área privativa, existe, vamos falar, uma edificação, uma ocupação da construção praticamente no terreno inteiro. O fundo do terreno, como vocês podem ver, ele é um talude que vai ser todo gramado e pode ser potencializado na parte de pomares, de vegetações que façam uma composição, que abracem a casa. No entanto, essa área gourmet, ela é uma área 100% integrada aos três ambientes, pela própria paginação das esquadrias de alumínio. Ou seja, característico de um projeto contemporâneo minimalista, existe aquele equilíbrio de ventilação, iluminação natural e integração em vãos livres a todos os ambientes. Ou seja, com essa primeira paginação, conexão do espaço gourmet com cozinha. A gente avança mais um pedaço, conexão do espaço gourmet com sala de jantar. Avançando o último espaço, área gourmet com sala de TV. Bom, eu vou chegar ali da extremidade e vou continuar essa explicação da área externa através desse ponto. Então vamos lá. Desse ponto daqui eu estou no limite da construção e é um ponto muito elegante, visualmente falando, porque aqui a gente consegue perceber essa volumetria incrível e autêntica que a casa traz. Se a gente perceber todo o formato construtivo, a própria geometria da casa, a distribuição das lajes, a própria paginação da sacada do segundo pavimento e essa integração com uma piscina aqui de borda infinita, a gente enxerga essa casa praticamente como uma obra de arte. Então, visando o conforto, essa piscina, ela fica parte dela coberta pela laje, ela tem uma prainha mais exposta ao sol. Do lado de cá, a gente tem o espaço aonde chegará a churrasqueira. Então, toda a parte do churrasco, do convívio, vai estar estruturado nesse vão, que já iniciou todo o processo de acabamento deles, das paredes, dos pisos, das laterais. E de forma fluida, a gente tem toda essa integração. Visualmente, essa parte da casa, se a gente enxerga ela pelo lado de cá, ela se conecta com a garagem. No entanto, aqui a gente tem elementos de quebra visual, para que não fique exposto. E essa escadaria, no momento de obra, a gente não consegue enxergar o glamour, o prestígio, a assinatura que essa escadaria tem.
mas são simples 3 lances de escada que geram uma imponência incrível na casa. Por quê? Eles têm toda a preparação para a iluminação inferior de cada degrau, e você percebe que na própria volumetria da casa é como se agora ela se espalhasse, avançando até o fundo do terreno, preenchendo esse restante de terreno e trazendo esse equilíbrio incrível que a casa tem. Agora eu convido vocês para o segundo pavimento, no qual a gente vai encontrar as 3 suítes da casa. E eu encontro vocês na sacada, que é um dos pontos, para mim, mais charmosos que a casa oferece. Então a gente chega no segundo pavimento e a gente é convidado, a gente é recebido com esse panorama estético lindo do condomínio. Aqui, como eu já apontei para vocês, a gente tem uma vista definitiva, tanto pela topografia natural da quadra na qual a gente se encontra e até mesmo pela projeção arquitetônica da casa de 2 pavimentos. Estamos em uma casa de 276 metros quadrados de área construída, distribuída nesses 2 pavimentos, sendo que toda a parte íntima da casa se encontra aqui em cima. Ao longo do corredor que eu vou caminhar, eu queria que vocês enxergassem o que eu já apontei na apresentação da fachada, o quão elegante vai ser a composição de tijolos que ela vai chegar faceando a essa projeção de laje. Ou seja, aqui nesse exato momento, a gente enxerga um paredão de vidro. No entanto, apesar deles se movimentarem, deles abrirem, garantindo a ventilação da casa, o que a gente vai enxergar, o que a gente vai ver logo à nossa frente é uma composição de tijolos trazendo a assinatura da Casa Brick. Então, um corredor que fora a fora, ele vai trazer o acesso às 3 suítes. Antes da gente entrar na suíte master, vou só reforçar o potencial de marcenaria que esse corredor ele tem. Então, abraçando pilares estruturais e se conectando com as paredes das 2 suítes, a gente pode pensar que a gente consegue entrar com a marcenaria que abrace de fora a fora esse corredor, ok? E nessa marcenaria existem ideias, soluções múltiplas, atendendo a cada gosto. Vamos começar pela suíte master. Suíte master, entrada, conexão principal com closet e banheiro à esquerda. O piso vinílico de todos os quartos já está comprado, ele inclusive se localiza na parte inferior da casa e ele vai ser usado para poder preencher e fazer já o acabamento de todas as suítes da parte superior. Aqui a gente vai ter uma suíte master de aproximadamente 3,5 metros por 4 metros, tá? E ela nos traz o privilégio de uma vista incrível. Por quê? O cuidado na elaboração de um projeto no qual não existissem paredes frontais e sim esse janelão de vidro simulando uma porta, obviamente. Rebaixamento futuramente de gesso para poder receber o cortinado. Preparação elétrica para eventualmente persianas automatizadas, caso seja o desejo da família que comprar. E aqui a gente chega na elegantíssima, charmosa sacada da casa. Essa sacada, ela é autêntica, ela traz uma composição bem distinta, porque ela é muito fluida. É uma sacada que ela vem de fora a fora, ela se projeta e se conecta num segundo ambiente, como se fosse um terraço, no qual pode ser colocado um fogo de chão, um ambiente de convívio. Lá eu vou mostrar para vocês. Mas vamos valorizar esses primeiros pontos em que a gente está. A gente precisa de enxergar que aqui vem um guarda-corpo de vidro fora a fora, e aqui a gente tem o privilégio dessa vista. Nesse ponto a gente tem uma reserva interna do condomínio Grand Royale, ou seja, a garantia dessa área verde à direita e logo à frente também
é uma área verde interna do condomínio. Bom, nessa sequência fluida das sacadas, nesse ponto em que eu estou, eu consigo apontar para vocês duas suítes idênticas. Elas estão simplesmente espelhadas na construção delas, ok? Então a gente tem a segunda e a terceira suíte. Quarto das crianças, quarto dos amigos, quarto da visita, ou até mesmo um home office que pode ser dedicado a esses pontos. Eu vou navegar aqui por uma, vou sair para que a gente possa sair de novo por lá para a gente chegar ao terraço. Segunda suíte, essa suíte já não tem closet, é uma suíte com o banheiro. Essa a gente já vê bem avançado o aspecto dos acabamentos. Porcelanatos de alto padrão, todos eles remetendo a uma concepção mais atemporal, ou seja, sem brilho, sem extravagâncias. Eu vou retomar aqui ao corredor para eu poder sair na terceira suíte. Vocês perceberem que elas são espelhadas de fato e idênticas entre si. E a gente retoma a essa sacada. Vou compartilhar com vocês um recurso que eu tenho visto recorrentemente nessas casas de luxo e que me chamou muita atenção. Quando a gente tem todas as suítes apontadas em uma mesma paginação, em uma mesma direção, em um mesmo lado, muitas vezes, para trazer um pouquinho mais de privacidade, algumas pessoas optam de fazer fechamentos não completos na parte de cima e lateral, e simplesmente quebras de visualizações laterais, ou seja, elementos de madeira, um cobogó. Então aqui, pelo tamanho da sacada, aqui você consegue paginar uma segmentação de privacidade do quarto do casal, sendo segmentado, por exemplo, com um cobogó. Eu não entendo perfeitamente de arquitetura e nem de design de interiores, mas acaba que o nosso dia a dia, as nossas horas de voo nas casas, vão trazendo inspirações e algumas sugestões. Aqui a gente tem uma vista muito bonita da casa, que é a vista no qual a gente consegue enxergar a sala, enxergar a entrada, e eu chego ao que eu chamei de terraço. Exatamente por ele já ser a parte mais alta e ser a laje da garagem logo abaixo. Esse terraço, ele é um terraço com um incrível potencial de edificação e edição do que pode ser feito nele. Então, exemplo, aqui é um terraço que tem estrutura, por exemplo, para eventualmente ser construído um ambiente de convívio. Aqui a gente pode pensar em puffs, sofás, enfim, ambientes de interação conectados com os outros 3 ambientes que são as suítes. A vista daqui, mais uma vez, nós somos agraciados por ela. E eu vou fazer um levantamento de um ponto que eu falo que é um ponto de valorização do imóvel. O condomínio Grand Royale, ele é conhecido por ter uma área de lazer muito robusta. Uma área de lazer com um clube, com piscina, com sauna, quadra de beach tênis, futebol society, tênis de saibro, quadra de tênis rápida, poliesportiva, mercadinho, playground para as crianças, academia. Tudo isso traz um valor agregado muito robusto ao Grand Royale. E muitas das famílias que eu recebo hoje, às vezes elas já vêm direcionadas ao Grand Royale e pedem e escolhem uma casa aqui dentro. Ou seja, o Grand Royale ele tem se tornado um condomínio como um objeto de desejo de muitas famílias que querem área de lazer completa para a família poder usufruir, seja criança, seja os adultos. E essa casa ela tem uma localização estratégica, por quê? Ela está muito perto da área de lazer, perto a ponto de você poder ir a pé, e não perto o suficiente para ser incomodado por qualquer eventual barulho. Ainda que o Grand Royale tenha um conjunto de regras exímio, é um condomínio em que existe uma cultura de boa convivência muito pré-estabelecida e muito bem executada hoje,
Mas esse ponto de localização com a proximidade ao clube é um valor agregado que esse imóvel traz. Então é isso. Com enorme alegria, com prazer incrível de poder atender vocês a essa distância que nós nos encontramos hoje, mas com a expectativa que em breve vocês possam estar em contato comigo. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo toda a descrição do imóvel, fica abaixo o meu telefone de contato, e se essa casa bateu forte aí no coração de vocês, se vocês se viram morando, se enxergaram numa dinâmica de família no dia a dia nessa casa, vai ser uma alegria enorme, vai ser um prazer enorme eu participar dessa jornada dentro da família e fazer parte também da história da vinda de vocês à Lagoa Santa, assim como eu trouxe a minha família para morar nessa cidade mágica de Lagoa Santa. Até lá!